Ei, mulher, seja bem-vinda a mais uma entrevista no nosso canal Vozes da Resiliência. E hoje, para celebrar o Agosto Dourado, eu trouxe uma consultora da amamentação, Louise Chamusca, o socorro da mamãe, para a gente conversar um pouquinho sobre todos os desafios que as mamães enfrentam durante esse processo tão importante, tão desafiador, que exige bastante resiliência. Seja muito bem-vinda, Heloísa. Hey, mulheres! Eu sou Loíse, tá? E tô aqui exatamente para trazer uma voz que desperte o seu empoderamento, porque eu acredito que ninguém empodera ninguém. Empoderamento é igual a motivação, ele vem daqui de dentro. A gente só desperta, mas ele vem de dentro de você. E falar sobre isso na Semana Mundial de Amamentação, né, realmente é despertar algo muito, muito forte. Eu digo que eu sou consultora e digo mais, a técnica da amamentação a gente aprende da noite para o dia. Mas para amamentar, eu não preciso aprender só a técnica, a pega, a colocação. Não, porque isso não é o mais difícil. O mais difícil da amamentação é a sua entrega, tá? É a sua paciência, é a sua resiliência. O Ciência. que é ser resiliente? É ser capaz de vencer desafios, de vencer dores. Sim, mas como a amamentação dói? A gente foi criado numa cultura que, um filho nasceu, que coisa linda! E é lindo mesmo, e é especial mesmo. Mas é claro que dói, mas o que dói não é só a pega, não. Dói a privação de sono, dói a responsabilidade de ter alguém que depende de você. Ai, meu Deus. Amor dói? Ah, se amor dói. Amor dói demais, gente. Amor, filho, é um amor surreal. É um amor que a gente nunca viveu. Outra coisa, pode ter um, pode ter dois, três, quatro. Eu sou a 10ª filha, tá? Minha mãe foi uma mulher guerreira, foi uma mulher à frente do tempo dela. Minha mãe foi uma mulher que foi advogada quando mulher nem estudava. Se ela tivesse viva hoje, ela teria 95 anos, mas já tem 6 anos que ela partiu. Mas minha mãe foi meu grande exemplo. Eu era aquela filha caçulinha, bainha de saia de mãe, tá? De uma família grande, uma família bem unida. E eu sou a filha caçula. E eu me lembro muito bem quando eu fui ter Fernanda, minha mãe não podia ver uma grávida. Eu sinto muito o socorro da mamãe quando eu montei realmente e resolvi só trabalhar para isso, né? Porque eu sou enfermeira obstetra, eu sou gestora hospitalar também, já fiz gestão de maternidades bastante tempo, até hoje. Faço um pouco de gestão de qualidade em alguns hospitais, mas eu sou o socorro da mamãe. Socorro da mamãe é minha missão de vida, tá? E quando eu tive Fernanda, eu só tenho uma filha, porque eu só engravidei uma vez, tá? Mas quando eu tive Nanda, que eu resolvi engravidar, eu só tinha 26 anos. E estava começando, mas eu já me achava super adulta. Olha os tempos como mudaram, né? Hoje a mulher está tendo filho mais tarde, ela se cobra mais ainda. Uma coisa boa, quando a gente tem filho cedo, é a falta do juízo mesmo, que a gente não tem ainda. A gente não tem ainda tantas cobranças, a gente traz mais leveza. E assim, para mim, quando eu engravidei, foi uma gravidez super desejada, tá? E eu engravidei, e assim foi. E eu me lembro muito bem da minha mãe, a gente usa muito dia aqui na Bahia, mas eu lembro muito bem da minha mãe falando assim: calma, filha. E eu ficava ansiosa, ai meu Deus, meu parto, ai que medo, eu morria de medo de parir, morria, porque eu sou Maria das Dores, né? Eu sou daquela que eu tenho a minha dor é sempre bem forte, eu tenho um limiar de dor muito curto, então eu morria de medo de parir. Aí minha mãe dizia assim: minha filha, calma, não alimente seus medos, tenha esperança, alimente esperança. E ela dizia: tenha fé, tudo vai Sabedoria? acontecer como deve acontecer. Isso, essa sabedoria que a vida nos traz, que a gente tenta trazer, porque às vezes a gente vive hoje
num mundo que todo mundo só fala de dor, 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 É, dor, dor, problema, 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 problema. Uá, para que viver? Ah, ninguém vai ter mais filho porque tá com medo da dor, porque tá com medo do amamenta. Calma, não é por aí, tá? Vai ter problema e cada um vai ter o seu. Eu estava com uma paciente agora, com Luana, que é uma paciente muito querida minha, que Lua tem 4 filhos. Uma experiência hoje surreal para o mundo que a gente vive, né? é verdade, 4 E foram filhos. 4 que ela quis ter os 4, uma pessoa que tem um discernimento muito bom, muito, os dois quiseram, né? O casal quis. Mas assim, ela contando como tudo, como a experiência do quarto filho, que nós, na nossa cabeça, achávamos que ia ser super fácil. Ué, já criou 3, está tudo ótimo. Nossa, não foi nada fácil. Não está sendo nada fácil, porque cada momento é único. E assim, por mais que nós falemos, por mais que nós estudemos, por mais que nós tentemos nos preparar, não tem preparo, porque você vai viver o seu momento. A gente se prepara com orientações, com gestão de riscos, mas o que você vai viver vai ser construído no seu dia a dia. Prepare, eu digo às minhas pacientes, eu lhe oriento, mas prepare a alma. Quando eu vou para a casa de um casal que está para ter um bebê, que eu vou preparar eles, eu olho para eles e digo o seguinte: não adianta a gente só arrumar a casa, não adianta a gente sair comprando tudo só. E se a gente não se preparar para aquele momento da chegada, para aquele amor avassalador, para aquele amor que não vai lhe deixar dormir às vezes, é normal, ué, já tem um ditado. Ninguém nunca ouviu falar à noite é uma criança. Quem não chora, não mama, Não mama. né? É Isso aí a gente verdade. sabe. E aí você me traz a resiliência. A gente precisa saber trabalhar isso. Para mim, foi maravilhoso. Só que eu era de outro tempo, que hoje os companheiros, as companheiras, todo mundo entra no processo, a maioria das pessoas já tem um senso de compreensão. As redes sociais, elas também ajudam muito a despertar esse ajuda. Pai não é rede de apoio, pai é ajuda, tá? As pessoas que estão ali do lado, também a mãe, mais do que qualquer palpite, a mulher precisa de ajuda prática, ela precisa de alguém que dê ali uma comidinha para ela, que lembre que ela tem que ir no banheiro, que ela precisa tomar um banho, alguém que lembre que ela precisa dormir, nem que seja 2 horinhas ali, que fique com o bebê para ela dormir. Então, assim, isso é importante. E aí a gente traz a pauta desse ano da campanha de amamentação, trabalhando as desigualdades, né? O direito para que todo o apoio para todas as mulheres, mesmo aquelas em situações de vulnerabilidade, né? Mesmo aquelas que estão em condições diferentes, tá? A gente tem às vezes, eu tenho condição de comprar minha almofada de amamentação, eu tenho condição de comprar uma cadeira para amamentar, eu tenho condição de dormir, botar alguém para tomar conta do meu bebê, mas a nossa realidade, da maioria das mulheres, inclusive mulheres que moram fora do país, que eu atendo muitas e online, às vezes elas enfrentam esse momento, né? Que a gente trouxe até a lua de leite. É O que que é a verdade, a lua lua de de leite. leite, né? Ela inventaram a lua de leite porque se compara à lua de mel. Mas nem sempre aquela lua de mel, por mais que ela esteja num lugar lindo, nem sempre ela é o melhor momento daquele casal, não é? E assim como a lua de leite, e mesmo que eu esteja plena, com meu filho maravilhoso, me desejando, eu pronta com a mama cheia, às vezes a lua de leite, que é aquelas primeiras 6 semanas, né, do bebê com a mamãe, que a mama incha, a gente chega na fase da pojadura, da descida do leite, nem todo mundo aprendeu a manejar, às vezes a mama em pedra, às vezes o bebê tem dificuldade, está em adaptação, porque não é só pegar o bebê, colocar no peito e tá tudo lindo. Não, 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 não mesmo. Chega, isso colocaram impuseram para as mulheres isso. Depende da sua vontade, você vai pegar lá o bebê, botar no peito e tá tudo certo, só Muitas porque a gente mulheres era mulher. muitas mulheres falam que
eu até peguei alguns depoimentos de algumas amigas, que eu vou colocar esses depoimentos durante o período de amamentação delas, e uma delas falou para mim, ela foi mãe, se eu não me engano, com 24 anos, e ela disse que ela achava que era instintivo, que o bebê ia pegar o seio dela de uma forma instintiva. E que não foi assim. E ela, eu me lembro que ela sofreu muito, ela amamentava chorando. E foi muito pela falta de conhecimento, pela falta de ajuda, né? E de você simplesmente achar que é assim: você coloca o bebê e o bebê vai sugar o leite e pronto, né? A maioria das mulheres vivenciam isso. Essa coisa do instinto, ela veio porque nós éramos mulheres, e a mulher não tinha direito de sentir nem a dor do parto, nem falar da dor, porque gerava uma fraqueza para essa mulher, tá? Mas a amamentação, ela é difícil sim. O bebê tem reflexos. O bebê, ele vem em busca, mas ele tem que abocanhar a mama de forma correta para não machucar. E para isso, precisa existir um posicionamento adequado, tá? Condições técnicas da mama para o bebê pegar no lugar correto. Então, tem tudo isso. E amamentar, a maioria das mulheres, pô, por que, que existe consultoria de amamentação? Se é tão É, instintivo, por que que Loíse largou a vida é, dela para cuidar das mães? Larguei, é. larguei, porque eu descobri isso quando eu amamentei com 26 anos, a mãe super afim de ter o filho. Ah, eu não tinha quase peito nenhum, eu já vivia o mito de quem tem peito pequeno não produz leite, né? Isso eu ouvia Já ouvi dentro de falar. casa, né? Eu ouvia dentro de todos os lugares, eu já era enfermeira, porém, mesmo sendo da área, sabendo, a gente não sabia muito há 28 anos atrás sobre amamentação. Não tinha Então, eu internet como achava, tem hoje, né? Que você vai lá, você dá um Google, você procura lá, entra doutor numa Google. hashtag, tem vários. Eu fiquei assim admirada com o tanto de informação, estudando um Tem, pouquinho mais, como eu não tem, sou mãe graças a ainda, Deus. como tem informações relevantes na internet hoje, mas que alguns anos não tinham, né? E eu venho de uma época também, que primeiro com a minha avó, minhas duas avós ainda são vivas, graças a Deus, e assim, é muitos dizeres, né? Ah, faz assim, faz assim. Uma delas eu sempre falo que ela é muito sábia, que ela acerta tudo do que ela fala. Mas existe muito esses dizeres que não corresponde com a ciência, né? Por exemplo, eu tive também o depoimento de uma amiga que ela disse que na época o seio dela rachou e a sogra falou para passar casca de banana, que a casca de banana ia ajudar na rachadura, e não ajudou. Então, são E muitos às vezes dizeres. contamina, né? Às vezes a casca da banana está contaminada numa área que está machucada, que já está com a portinha aberta ali, que aí pode levar E a ter uma como que mastite e você tal. trabalha com esse, porque eu imagino assim, você, consultor, você chega por um casal e você dá a sua orientação, mas aí tem a mãe da mamãe, né? A vovó do neném, a vovó materna, a vovó paterna, uma tia, e chega com esses dizeres. Você já teve essa situação e como que você lida com isso? Eu tenho essa situação todos os dias, né? E eu vivi essa situação também como mãe, como mulher e como profissional a vida inteira. Olha só, como é que eu lido com isso? Eu abraço a todos, tá? Quando eu vou atender uma mãe, eu vejo o ambiente que ela se encontra, quem são essas pessoas. E com muita delicadeza, eu trago o novo conceito explicando o porquê que a gente mudou para aquela prática. Por que não colocar a compressa quente e sim a gelada, tá? Então eu vou trazendo, porque eu sempre digo que o difícil não é a gente aprender um novo conceito, é a gente Uhum, esquecer os velhos conceitos, né? A gente esquecer nossas práticas antigas para aprendermos o novo. Então, assim, com muita delicadeza, que eu acho que a gente precisa ter, porque eles são sábios também. Eles sim, trouxeram a sabedoria daquele momento. Talvez o que eu é, esteja falando hoje, daqui a 10 anos, já seja um mito, porque a ciência, ela avança a todo momento. A é, ciência, ela vai nos trazendo, né, baseado nas evidências, que aquela forma é a melhor forma. Nós, aqui no Brasil mesmo, nós éramos campeões em cesarianas, mas a gente tinha muito problema que era escondido, tá?
E a gente fez o quê? Veio com a Rede Cegonha, veio com o resgate do parto natural. O mundo inteiro caminhava numa linha, nós caminhávamos em outra. Então, É. quem tem mais razão? O que a ciência nos traz? Tá? Quando a gente traz, por que Semana Mundial de Aleitamento Materno? Meu Deus, quando eu tive bebê, eu era o. Algumas pessoas amamentavam, mas assim, às vezes olhavam, a minha filha ainda pequena, digamos, com 4 meses, você ainda está dando de mamar? Tá? Imagina, 4 meses. E eu dizia, não, eu não tinha muito, eu estudava por livros, não tinha como pegar com Google, com a internet, eu não tinha nada disso. E eu me lembro, feito hoje, que eu trabalhando, imagina, numa maternidade, num alojamento conjunto, ou seja, trabalhando com as mamães, fazendo essa adaptação, às vezes, eu era já enfermeira dos peitos, bem novinha. Então, as pessoas faziam assim, a maternidade, cadê? Esquecia meu nome, cadê Loí? Cadê a enfermeira do peito? E eu era tão do peito quanto todas as outras, mas ao contrário, eu era vista como a Aloísa deve estar lá perdida em algum peito, como se não houvesse importância nenhuma para aquele Na processo. amamentação. Então, Você acha que as pessoas hoje são mais conscientes? Porque eu acredito também que não somente a classe mais baixa, pela falta de informação, falta talvez um pouco de conscientização, mas a classe média alta, por uma questão de estética, ou por uma questão que não quer estar ali naquele tempo com o bebê e prefere já deixar com a babá. Eu vivencio isso muito aqui nos Estados Unidos, de saber de depoimentos de outras babás que conversam sobre isso, de que pega o bebê, principalmente babá enfermeira, né? Que, que é a babá que cuida do recém-nascido. E que a mãe praticamente não amamenta, já coloca na fórmula, porque ela não quer, por uma questão de estética ou por uma questão de tempo, não de quer participar, paciência, de tem mães que não paciência. querem, é verdade. Olha só, ninguém é mais mãe ou menos mãe porque amamenta ou deixa de amamentar. Tá? A gente traz a amamentação como pauta, porque quanto mais a gente estuda, a gente descobre que o leite materno é realmente um alimento completo, um alimento padrão ouro, um alimento vivo que se adequa às necessidades da criança. Ou seja, ele vai modificando o seu conteúdo de acordo com aquela fase que a criança está. Então, é um alimento que padrão ouro. A gente sabe que Sim. as crianças reduziriam 13% da mortalidade infantil de 0 a 5 anos na primeira infância, se elas fossem mortalidades preveníveis, se elas fossem amamentadas. Principalmente quando a gente trata de um país subdesenvolvido, né, que a gente tem uma desnutrição muito elevada, que a gente não pode fechar os olhos para isso. A É gente tem verdade. crianças inchadinhas, aparentemente gordinhas, mas desnutridas, o que repercute muito no cognitivo. Consequentemente, se ela não tem um desenvolvimento intelectual, provavelmente ela também vai chegar a um nível socioeconômico baixo. Então, até para o crescimento de um país, a amamentação ela tem um papel muito importante. Quando a gente diz para colocar o bebê, se tiver tudo bem, independente do tipo de parto, colocar o bebê para mamar na primeira hora de vida, em sala de parto, isso depende muito dos profissionais que estão ali fazendo aquela sala. É para colocar por quê? Quanto mais precocemente o bebê tem acesso, eu estimulo ele a mamar, mais rápido ele ativa, porque para mamar ele tem que mamar, respirar e deglutir. Existe um ritmo, né? Existe uma ativação do cognitivo, da cognição, e isso é muito importante para aquela criança. E Luíse, você me falando sobre essa questão socioeconômica me fez lembrar de uma matéria que eu li uma vez, na época, a matéria era relacionada da época dos anos 70, 80, que a Nestlé, de uma forma irresponsável, incentivou as mamães a darem a fórmula ao invés da amamentação do leite materno, e os médicos, né, entregavam amostras gratuitas, né, para algumas mães, e como elas não entendiam, elas
amamentavam as crianças com aquelas fórmulas, mas elas não colocavam a quantidade certa para render mais. Na matéria que eu li, tinha até um exemplo de um pai que tinha perdido o filho, eles falavam que eles colocavam água na lata, que eles achavam que só por colocar água na lata a criança ia ser nutrida com aquela água que eles tinham colocado na lata, né? E muitas crianças, principalmente de países subdesenvolvidos, morreram nessa época. E isso é comentado até hoje, né? Sobre esse episódio, né? Dos anos 70, 80, relacionado à Nestlé. E é usado muito para falar sobre isso, que a amamentação, o leite materno, que ele é o melhor. Porque mesmo que uma mulher não possa, né, amamentar, e aí é uma outra situação, mas se a mulher pode amamentar, ela está prevenindo a vida, né, a resiliência, a vida do filho dela, né, para que sobreviva e diminua a taxa de mortalidade. Olha, isso é uma questão muito delicada, por exemplo. Ainda existe muito, hoje a gente tem uma lei, a NBCAL, que é uma norma, tá? Para a gente brigar. Como é que a gente briga num país capitalista, né? Com grandes indústrias, grandes empresas. Então a gente vive se digladiando de certa forma para conseguir fazer, digamos, o que é certo, para É, conseguir educar essa população, né? Porque isso existe muito, até aí nos Estados Unidos, eu atendo muita mãe, então, assim, e eu fico triste, porque a gente tem uma das academias mais respeitadas de pediatria, a Academia Americana de Pediatria, e assim, e quando eu atendo uma mãe que vive nos Estados Unidos, eu fico triste porque ela já sai, sim, com amostra, inclusive com suplementos alimentares desde da maternidade, e isso traz para aquela mãe uma sensação, pô, se eu estou recebendo da própria maternidade, a sensação que o meu leite ele não vai ser capaz de alimentar o meu filho, tá? O meu leite é fraco. O leite materno ele tem uma digestão rápida, por isso que amamentar é em livre demanda, mas o leite não é fraco. O leite ele sustenta, ele atende até 6 meses de vida, não precisa dar nem água. Ele atende a todas as necessidades do bebê. Ao contrário, quando a gente amamenta, a gente previne diabetes, obesidade, leucemia, vários tipos de doenças já estão provados que a gente vai trabalhando a alimentação dessa criança, trabalhando a saúde dessa criança. Aliás, se a gente soubesse realmente, desde a vida intrauterina, desde do planejamento da gravidez, a gente já começaria a trabalhar a nossa alimentação. Gente, a gente tem um refluxozinho, a gente melhora com o quê? Com a alimentação. Quantas e quantas crianças têm intolerâncias e alergia à proteína do leite de vaca? Né? Quantas e quantas crianças têm diarreias? Quantas crianças têm assaduras intratáveis, sangramento retal, muco nas fezes, dor, muito desconforto gastrointestinal e tantas outras manifestações, até cutâneas, dermatites intratáveis, que às vezes são reações, alergias alimentares que a gente não se toca. Então, assim, é, quando a gente traz esse conceito de amamentar, a gente traz todas essas vantagens. Para a mãe também é vantajoso, né? Para a mulher amamentar logo após o parto ajuda ela a reduzir. Imagina, os hormônios, eles são substâncias que regularizam o funcionamento do nosso corpo, né? E no pós-parto, quando o bebê nasce, sai também a placenta, né? Que se formou para que o bebê fosse nutrido. É como se fosse uma uhum, bomba hormonal. Então, quando essa placenta sai, é como quando a gente ativa a fábrica de leite na mãe. Então, a gente começa uma nova fase hormonal. Imagina, tem dois hormônios que funcionam diretamente na lactação. Um é a prolactina, que produz o leite, tá? Que a mama, o corpo da mulher já vem se preparando hormonalmente desde a gestação. E o outra é ocitocina, que ejeta esse leite, faz ele sair. É o hormônio do amor, do prazer. E quando o bebê nasce, essa placenta sai, essa mãe passa por uma fase que a gente chama de puerpério imediato, que é quando a placenta sai, eu tenho uma baixa dos hormônios da placenta e vou ter uma ativação dos meus hormônios da lactação.
tá? Então, quando a bebê mama, vai uma mensagem para o cérebro da mamãe dizendo: Eu cheguei, produzam o meu leite. E ele vai sendo ejetado através da ocitocina, tá? Essa ocitocina, imagina, é o mesmo hormônio que contrai o útero. Então, ele ajuda, a mamãe não fica com aquele útero bem, pensa numa bola de soprar, aquele útero que cresceu, cresceu, depois aquela bola do útero fica murcha. E essa bola tem que contrair para que ela não sangre, que a gente tem os restos de parto. Então, quando o bebê mama mais precocemente, ela libera mais, quando ejeta o leite, libera essa ocitocina que dá cólica na mãe. A mãe tem cólica. Contrai o útero, ajuda ela a não ter tanta hemorragia imediatamente após o parto. Ai, que Então, já é lindo, uma né? É proteção. muito É lindo. linda. A A natureza, natureza é ela é muito uma linda. coisa extraordinária. E É verdade. quanto mais tempo essa mulher amamenta, mais ela mantém as taxas de estrógeno baixas, que ajuda ela a reduzir o risco de exposição ao câncer de mama, de ovário, de útero. Então, assim, tá tudo ligado. O problema é que não é fácil. Nem toda mulher, principalmente as mulheres de condições de maior vulnerabilidade, podem amamentar. Seria o ideal, só que ela tem que sair para trabalhar. Às vezes o trabalho dela não dá condições a ela de amamentar. Embora a gente tenha, aqui no Brasil tem até lei, o Brasil até trabalha isso aí, mas nem a lei não é cumprida em todos os lugares. Quando eu entro e digo que eu tenho indicadores que 70% dos bebês mamam na primeira hora de vida. E aí, de repente, eu vou fazer uma visita de qualidade, né, para a certificação e encontro lá uma maternidade que tem lá a sala de parto natural, tem tudo, mas os profissionais não fazem. Então, eu digo sempre: quem está fazendo a saúde, alerta, acorda, porque isso só vai mudar também se nós mudarmos a nossa cultura, né? Por isso que eu gosto de orientar as mães para elas cobrarem. Olha, eu quero minha hora de ouro. Eu quero que o meu bebê mame na primeira hora, porque eu sei que é importante ali. Muito dali, mesmo que o bebê não mame, olha que coisa fantástica. Só a passagem da língua, da saliva do bebê no mamilo da mamãe, já diz o corpo dela o tipo de anticorpos que o bebê necessita. É uma coisa Nossa. incrível. Tá? E a gente, às vezes, vem com um rolo compressor e atropela tudo isso. Tem mães que não conseguem mesmo amamentar, que queriam muito, que querem muito, mas não depende só dela, tá? O ator também é meio a meio, muito depende deles. Por isso que você pode ter 10 filhos, cada um vai ser diferente. Nós somos diferentes. Então, depende da maneira que ele vai abocanhar, depende do ritmo dele, né? Depende da anatomia dessa criança, depende de vários fatores, depende do ambiente, do momento daquela mamãe. Ninguém consegue amamentar bem com alguém dizendo: seu leite está fraco, com alguém dizendo: esse menino está com fome, com alguém dizendo: vá trabalhar. Você está pensando que a vida é assim, que você vai ficar só com esse menino pendurado no peito? Gente, é muito difícil, muito. O que você diz a respeito tanto da família em torno da mulher que acabou de ter um neném e também do esposo, né, o pai da criança, que é tão importante nesse momento, mas que nem sempre faz o papel devidamente correto e de apoio emocional, principalmente, e físico, né, para a mulher. O que você diz, o que você vê na sociedade hoje, se isso vem mudando a forma com que o homem se comporta durante o momento de amamentação? Aí eu acho que o homem está mudando, sim. Eu acho que hoje em dia eles participam mais do processo, tá? Os que eles se envolvem mais. A gente estava conversando hoje em dia, digamos assim, às vezes eu chego para atender uma mãe, né? Eu digo, eu trabalho atendendo as mamães, tá? Eu gostaria que todas as mulheres tivessem acesso, infelizmente ainda é uma faixa da sociedade pequena que pode pagar uma consultoria de amamentação.
Eu sempre falo que mais do que qualquer movimento de incentivo, de encontro de mães amamentando, de tudo isso era ter um postinho de amamentação em cada comunidade, ter profissionais que possam ajudar. A gente, graças a Deus, hoje tem, agora mesmo na minha página, às vezes tem mulheres que mandam para mim: ai, Heloíse, você foi muito importante para mim, eu consegui com suas dicas, e eu digo: oh, meu Deus, graças a Deus, eu estou conseguindo chegar mesmo naquelas mulheres que eu não conheci fisicamente. É esse o objetivo da gente, tá? É poder chegar porque elas precisam de ajuda. Essa família, hoje eu digo, olha, sem muito palpite, vamos entender. Eu estava conversando ontem com uma pessoa que ela veio, uma avó, né? Que ela encostou em mim e fez assim: a minha filha não deixou eu ficar no hospital com ela. Ela não, ela chorava e ela fazia assim: eu não consigo entender, eu sou a mãe Coitadinha. dela. Ela não deixou eu ficar no hospital, eu queria acompanhar, e ela é médica. E ela queria acompanhar o parto, ela queria assistir o parto, ela queria fazer isso tudo, mas no plano de parto da filha dela, só tinha ela e o marido. Ela não incluiu a mãe dela, embora tenha uma relação maravilhosa. Mas ela, naquele momento, eles dois entenderam que era um momento deles dois. Então tem muito isso também. Então, para aquela mãe que viveu, pô, a minha mãe é a melhor pessoa para estar comigo nesse momento. A gente gosta de outras mulheres, né? Você vê que as doulas, elas surgiram para acompanhar o parto. As doulas são mulheres que ajudam, que acompanham outras mulheres durante o trabalho de parto. Então, essas mães da gente, elas eram uma verdadeira. Como é que eu vou dizer para ela? Ó, não é que você não seja, eu disse a ela, você é muito importante para ela. E você já ajuda ela no momento que você está respeitando as escolhas dela. Quer Verdade. sejam as escolhas que ela tiver. Vai ser muito duro para mim, minha filha, olhar para mim e dizer: mãe, eu não quero amamentar. Eu não quero, eu não curto amamentar. Nossa, mas você é maravilhosa em amamentação. Você vai pegar sua filha, botar no colo, vai fazer, mas tem que ela querer. É, Tem que ser um momento de construção. E se a construção dela não envolve isso, meu papel como mãe é acolhê-la nas escolhas dela, é verdade, é independente das verdade. escolhas que sejam. E eu digo isso muito às minhas mamães, porque às vezes eu vou atender mamães que elas estão um poço de culpa. Toda mãe se sente culpada por tudo. Todas. Se julgam, acham que são incapazes, que estão sendo péssimas mães, que estão. Assim, é uma coisa assim, surreal, a culpa da mãe. Tá? E eu, às vezes eu chego e digo: calma. Aí vou escutando, vou acolhendo, e eu digo a ela: mas fale da sua dor. Por que que você acha isso? E por que que você acha que você tem que ser melhor do que todo mundo? Por que que você está vivendo essa dor? Não tem problema. Faça o que é possível, tá? E de É. repente você vai estar descobrindo que está fazendo até o que você menos imaginou. Ao contrário, tire esse peso. Eu digo às minhas mamães: não quero culpa, não quero obrigatoriedades. Eu não quero nada disso, apenas se permita. Se você quer, permita. Vamos buscar orientação, vamos nos adequar, vamos viver um dia de cada vez. Tá? Eu gosto muito, vira e mexe, eu boto aquela música, como é? Um dia, como é? Um dia de cada vez ele traz, vai colocando tudo no lugar. E é por aí, porque a vida Você é um dia de Você, cada além de vez. uma consultora de amamentação, você é praticamente uma psicóloga, né? Porque você está aqui falando e eu estou aqui pensando, se um dia eu tiver filha, ela vai ser a minha consultora, Ah, porque eu acho que eu vou precisar de alguém mas assim, olha, porque é, é um suporte emocional gigante que você traz. mas é preciso, porque o peso, eu acho que o peso da amamentação, além do machucado, que às vezes dói muito, tudo, mas está nesse peso do eu preciso ser, eu tenho que ser. Eu senti esse peso, tá? Eu me lembro muito bem da minha fase, apesar de já ter 28 anos,
Mas eu me lembro muito bem que eu queria muito amamentar a Nanda e a minha filha era muito pequenininha e ela não ganhou peso. Ela estava ainda e eu tinha a mama pequena, então eu chorava, como eu falei, na terapia do espelho. Eu chorava e apesar de eu estar me sentindo peituda, nossa, eu me senti tão mulher quando minha mama cresceu cheia de leite. Mas eu não acreditava que eu tinha a quantidade de leite para alimentar a minha bebê, porque ela era pequenininha, ela teve icterícia, eu voltei para o hospital na época, e assim, ela tomou complemento, ela tomou a fórmula, mas eu continuei amamentando, porque eu ainda achava que era vacina, eu já tinha esse conceito de que o meu leite, cada gotinha do meu leite, ele importava, tá? E eu vivia a luta contra todo mundo, né? Às vezes minha mãe é que dizia, bote peito. Minha mãe fazia assim, minha mãe amamentou os 10. Que Mas não linda. muito tempo, porque minha mãe era advogada, foi procuradora, e minha mãe tinha que voltava a trabalhar logo. Mas assim, ela dizia que eu fui a que mais mamei, a última. Aí ela falava assim, bota no peito. Não tinha esse negócio de precisou complementar. Para mim, o complemento dela era um remédio que eu estava dando, mas o meu peito, ele era. E eu fiz isso. E eu evoluí, né? E assim, eu até hoje, eu tenho 54 anos, desde os 26 eu comecei a estudar, desde que eu amamentei, mas eu já trabalho com a mamãe desde a faculdade. Eu instrumentava parto, eu participava de uma equipe, depois eu virei enfermeira obstetra da equipe, me especializei, formei, especializei. Mas assim, já trabalhar com mamães já era a minha missão especial de vida. Então, assim, eu comecei a compreender quem era aquela mulher que me abraçava durante o trabalho de parto, com medo daquele bebê ter alguma coisa, com medo daquele bebê. Gente, são tantos medos ali São dentro. tantos medos. E eu digo a ela, se tiver mamães aqui, vocês têm o direito de ter medo. Vocês têm o direito de falar da sua dor, sim. Ela existe, ela é sua. Qualquer dor. Agora, a gente também tem, tá? O dever de permitir enxergar essa dor e permitir enxergar todos os caminhos que podem aliviar a nossa dor. Eu acho que é esse o nosso melhor direcionamento, porque se eu cair mergulhada na dor, poxa, no puerpério, a depressão abraça de uma forma, às vezes, qual é a mãe que nunca chorou? É assim, eu brincava que eu sabia quem estava no primeiro, no segundo ou no dia da descida do leite, terceiro dia, pós-parto. Porque eu entrava no quarto no primeiro dia, todo mundo super feliz, bebê chegou, ai, tá tudo bem. No segundo dia, aquela mamãe já perdeu a primeira noite, o bebê tá ali, ele não tem horário. O ciclo circadiano dessa criança, ele vai se formando, ele não tem hora para nada, ele vai pegando, os hormônios dele vão se adaptando ao ambiente, né, a criando aquela estrutura. Então, essa criança ela não sabe, mas o seu corpo sabe. Então, você sente, a família sente. Às vezes eu ainda vou escrever sobre os pais, né, sobre os pais, as companheiras, enfim, todo mundo que não pariu, que não está vivendo essa mudança hormonal, mas vive a mudança hormonal indireta. As babás, As as babás, quando eu babás. digo lembrar todo mundo, as babás, sim, as cuidadoras É, de crianças, às vezes elas pegam plantões de 48, 72 horas, gente, é desumano. Eu fui enfermeira, eu dei muito plantão na vida, eu saía do plantão de 12 horas, de 20, saía de 24 acordada, eu saía tremendo o corpo todo, passando mal. E isso é comum, porque a gente não, nós somos humanos. Então, assim, a gente precisa entender. Eu sempre disse que mesmo que você tenha um ajudante, teve uma tréguazinha, chegou alguém a mais, bota essa pessoa para descansar 2 horinhas, 3 horinhas que for, para poder vir, para ela ter qualidade até para te ajudar para nos cuidados do cuidar, para seu bebê. cuidar. E, Pois Luísa, é. deixa eu te fazer uma outra pergunta, que é uma coisa que me chama muita atenção, é a questão do preconceito de amamentar o bebê fora de casa por causa da amostra dos seios. Eu estava conversando com uma amiga, ela mora no México, e ela é brasileira, mas ela estava me falando que o México, por ser um país ainda mais machista que o Brasil,
os homens não querem que as mulheres saiam de casa para amamentar. Então, elas já colocam o bebê na fórmula para elas poderem sair de casa, porque os maridos não querem que elas amamentem para o lado de fora. E É. não muito distante, teve uma polêmica do Brasil, né, de uma mulher amamentando, se eu não me engano, era num restaurante, e deu uma polêmica, eu não me lembro exatamente como foi essa situação, já tem alguns anos, e foi muito falado sobre isso. Como você vê isso na sociedade brasileira hoje ou no mundo? E existe ainda muito preconceito? Olha, nós melhoramos. O mundo é extremamente preconceituoso. Olha, para o meu Instagram, Instagram é orgânico, mas é claro que entra gente do mundo inteiro, tá aberto, tá? E aí vai, as pessoas até, eu estava fazendo um trabalho, ele falou, Luíse, você pagou porque entrou várias pessoas de outras culturas no meu Instagram. Você já pagou? Eu digo, não, eu nunca comprei nenhum seguidor. Mas entra. E assim, é algo muito cruel ainda com essa mulher. O que eu recebo quando eu boto, olha que eu não posso colocar mais pele, mama visível, é um problema como eu colocava antigamente, eu não posso, quase que eu perdi o meu Instagram, porque eu estava falando sobre uma obstrução mamária, mostrando como trabalhar aquilo. E aí, como tinha uma mama exposta, eu tive que responder, ir para a justiça, falar que eu estava tentando orientar essas mulheres. Então, hoje, tudo meu é com trabalho com mama postiça, tentando falar de uma mastite, quando eu teria como apresentar, como mostrar, porque tem gente que quer. Mas, olha, eu recebo muita mensagem me condenando, tá? Do mundo inteiro, em todas as línguas, falando que é um absurdo, como se eu estivesse utilizando daquela mulher para aquilo, como se fosse um mal terrível eu estar apresentando aquilo. E eu paro, meu Deus, em pleno século XXI, um mundo morrendo de fome, um mundo em plena guerra. Quantas crianças foram salvas com leite humano, né? Quantas, meu Deus do céu. Mas a gente ainda precisa ter mais amor. As pessoas, infelizmente, no mundo está faltando mais amor, mais solidariedade, né? Mais compaixão é a palavra que eu trago. Então, assim, quando eu ouço, no início eu me assustava muito, tá? Eu digo, eu não romantizo a amamentação, não, mas eu acho ela linda. Eu não conheço nenhuma mãe que tenha amamentado e que tenha se arrependido de ter amamentado. A maioria que eu conheço é que se arrependeu de não ter buscado ajuda, se arrependeu de não ter tentado um pouco mais, mas nenhuma. E isso está provado pela ciência do mundo inteiro, que a leite materno é um alimento padrão ouro. Ele salva vidas, ele protege. Então, assim, por que tanto preconceito? Porque as pessoas só olham com outros olhos. A mulher continua sendo instrumento. Instrumento. Instrumento Objetificada, né? sexual. E não é Objetificada por aí, mesmo nesse momento, né? O mesmo nesse corpo da momento. mulher não é respeitado no momento É, que natural. em alguns aeroportos do mundo, né? Eu adoro viajar, então eu caminho por esse mundão. Alguns aeroportos eles criaram trailers de amamentação, cabines de amamentação. Mas assim, no início eu me lembro que há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu botei uma publicação com um trailer nos Estados Unidos. E no aeroporto de Miami tem um. E aí eu botei, foi o primeiro que eu tinha visto. E aí eu botei, mas eu botei falando que às vezes tem criança que ela não consegue mamar em ambiente muito confuso, porque ela fica agoniada e ela fica naquela. E ela não consegue se concentrar naquele momento. E eu achei legal ter um lugarzinho para a mamãe se acomodar confortavelmente para amamentar o bebê dela. Tá? Mas assim, eu me lembro que eu botei, aí veio, isso é preconceito, isso é porque não pode, a mulher não pode, tal, tal. Então, assim, cada um traz a sua sensação. Mas eu acho que se temos um mundo preconceituoso, vamos criar condições para que essas mulheres amamentem. As empresas, saiu uma lei, toda as empresa que tem mais de 30 mulheres acima de 16 anos, tá?
eu preciso ter um lugarzinho para ela amamentar o bebê dela, para ela guardar, para ela ordenhar aquele leite quando ela volta ao trabalho, para levar para o bebê dela. Gente, isso aí são coisas tão baratas e tão básicas, né? Muito mais barato. O governo ele gastaria muito menos se ele investisse em amamentação, gastaria menos com antibióticos, com internações de crianças, né? Quantas crianças são internadas com diarreias, né? Com doenças pulmonares, com várias coisas que poderiam, a gente já sabe, a ciência já nos disse que se a criança tivesse sendo amamentada, ela estaria mais protegida. Então, assim, a gente está aí com a ciência na mão, brigando com a indústria, nos mostrando que não, aí o bebê, aí ele toma 30 ml de fórmula, que é uma digestão muito lenta, uma digestão que ele não absorve tudo, tá? Isso vai repercutir muito posteriormente. Claro que tem fórmulas tentando se adequar, inclusive as fórmulas são feitas embasadas no que tem no leite materno, mas elas são muito caras, tá? A gente, uma população, um país subdesenvolvido não tem condição, uma família que ganha um salário mínimo não tem condição de sustentar um bebê com fórmula, então ela vai fazer igual aquele caso que você contou, ela vai botar a fórmula com muita água, sem a proteína, sem a vitamina, sem os sais minerais, sem tudo que tem no leite materno. Essa reportagem, quando eu li, me chocou muito, assim, sabe? Porque como eu me formei em marketing, né? Eu li essa matéria na faculdade da importância do marketing, né? Porque é como você vai fazer o marketing de um produto. Então, da forma com que a Nestlé fez o marketing desse produto, da fórmula, causou muita desinformação e, consequentemente, uma mortalidade gigante do número de crianças, né, que morreram por desnutrição. E isso me chamou muita atenção. E quando você estava falando sobre essa questão financeira, né, socioeconômica de um país, como é importante a gente trabalhar muito mais com campanhas em prol da amamentação, porque é um leite seguro e nutritivo, do que as fórmulas que são caríssimas, né? Quantas campanhas, quantas propagandas nas TVs você vê falando sobre amamentação? Quase Quantas nenhuma. novelas mostram uma mãe tendo um parto bom, humanizado, com pele a pele, amamentação na primeira hora? É, Quantas mamães, quantas propagandas o Ministério faz em relação, investe em relação a descida, momento da descida do leite, a necessidade de preparar a mama para o bebê. Quantas você ouviu? Nenhuma. Porque a gente briga hoje com a indústria. A gente fala, a gente bota campanha, mas a gente faz de conta. A gente é, precisa, tá melhor, os índices já estão melhores, graças a Deus. Tá? Nossa meta é que a gente chegue a 70% de amamento em 2025, um dos objetivos do milênio, é que a gente chegue realmente no nosso país a 70% de amamentação na primeira hora. Tá? E há pelo menos 50% de aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida. Mas eu acho que ainda é uma realidade longe, tá? Eu acho que os nossos dados ainda são subnotificados. Eu acho que a gente ainda pega uma amostragem que precisa ser mais detalhada para a gente ter fidedignidade desses dados. Eu digo isso porque na minha experiência de vida, que eu trabalho com uma parte da população que eu atendo e que passa por todas as dificuldades, e mesmo assim atendendo, como a gente traz hoje, recursos terapêuticos, tá? Que o manejo clínico da amamentação, o colocar, o posicionar, ele é mais importante do que qualquer terapia alternativa, tá? Eu mesma não, eu sou muito base. Para mim, menos é mais. Ah, uhum, Loíse, mas a gente tem hoje uma ferramenta que é o laser, a laser terapia maravilhosa, mas laser trata. Tá? A laser é uma ferramenta terapêutica que não é preventiva, ela é curativa. Ele trata, e hoje eu prefiro trabalhar na prevenção do problema. Tá? Eu sim. digo, minhas pacientes, eu olho, quando eu vou, eu digo, com o básico, o que é que eu posso fazer de melhor? É trazer essa mãe para compreender pelo processo que ela vai viver.
acalmar o coração dela, acalmar, trabalhar a família. Quem são essas pessoas? O meu curso para a família, ele se chama Soma Família. Tá? Soma porque é socorro da mamãe, Soma é minha logo. E família, porque não adianta trabalhar só a mulher se eu não trabalhar o que está O envolvendo entorno, essa né? mulher, porque senão ela não vai conseguir amamentar. A gente não é, todos nós, olha, precisamos um dos outros para a gente sobreviver. E uma mão sempre vai ajudar a outra, É tá? verdade. Então é mais ou menos nesse sentido que eu vou trabalhar todo mundo. E aí, quando eu estou trabalhando essas pessoas, vem sempre aquela avó que diz: ai, Heloísa, às vezes eu estou atendendo aquela, não queria tanto ter tido você na minha época. E ela disse que o leite dela secou. E o leite dela secou por quê? Porque ela parou de dar de mamar, porque ela tinha muita dor, porque estava muito machucada. Se não esvazia a mama, o corpo não entende que tem que produzir. Então é um ciclo. O bebê precisa abocanhar direito a mama, fazer a pega no local adequado, tá? Para isso, eu preciso ter condições técnicas, eu preciso ter uma areola flexível. Às vezes eu pego mama toda ferida, só abro a portinha, esvazio, crio condições para o bebê mamar, posiciono bem e ela não sente dor. Milagre, ela às vezes olha, o que que você fez? Eu digo, nada, foi só o seu bebê que abocanhou no local ideal. Então, assim, é precisa ajuda, tá? A mulher ela precisa ter essa orientação prévia. É muito, eu digo sempre, em pré-natais, principalmente dos serviços públicos, porque a mulher que tem um pouco mais de discernimento, de condição, ela busca essa ajuda, ela busca essa orientação. Mas, às vezes, as mulheres, grande parte que estão em pré-natais, às vezes o pré-natal, o pré-natalista, ele às vezes esquece que existe uma amamentação ali, que vai existir uma mãe que vai amamentar. Então, os pré-natais públicos, eu faço muito cursos solidários, né? Eu vou muito em comunidades com Socorro da Mamãe e eu vou lá e eu preparo elas, tanto para o parto, para os métodos não farmacológicos para o alívio da dor, que a gente sabe que a gente tem inúmeras formas de ajudar essa mãe, principalmente começando pela respiração, né? Ajudar essa mulher a entender o processo de parturição, mesmo aquela mulher leiga, sem condição, sem estudo, ela tem condição de internalizar, de entender, de se preparar, e também para amamentar, para ela acreditar na capacidade dela de alimentar o bebê dela. E que ela compreenda que é preciso, sim, ter um posicionamento adequado, que ela vai ter dificuldades, às vezes, no início, porque depende do bebê, que ela fique de olho na forma que ele pega. Eu sempre digo a ela, mais do que o que você vai ver, é o que você sente. É sentir esse bebê sugar sem dor. Se está doendo, tem alguma coisa ainda que a gente pode melhorar. Eu É sempre digo verdade. isso. As pessoas É dizem, não, verdade. mas sempre dói. Ué, tem um paciente que nunca teve dor amamentando, que conseguiu, a maioria das vezes, a gente nessa adaptação bate testa, bate cabeça, Eu, mesmo com quando eu, orientação. quando eu pedi para algumas amigas, né, para me dar um depoimento, para eu também estar trabalhando essa semana sobre isso, e uma das minhas primas que fez o vídeo, ela falou, mas o que que eu vou falar? Eu fico até sem graça, porque eu escuto tantas mães falarem que sofreu muito, e as minhas duas amamentações foram tão tranquilas, não senti dor, tinha muito leite. Eu falei, mas fala, porque isso Fala dá incentivo. isso, gente! Olha, E ela é falou, incrível que as pessoas, às vezes, até a gente, você trabalha com marketing, com publicidade, então até a gente, quando quer vender algum produto, por exemplo, hoje eu tenho curso em plataforma digital também, curso de gestantes, para as mamães. E às vezes, quando vai lançar, aí vem o meu agente de marketing, ele vem e fala assim: fala da dor, fala, chama, quais são as maiores dores? Aí eu falo assim, mas eu não gosto muito de falar só da dor, só da dor, né? né? Aí eu falo assim, mas é preciso, Loise, você falar, mas eu quero falar também que, poxa, para mim, amamentar minha filha, assim, eu me senti tão empoderada. Gente, imagina, tudo que minha filha precisava estava dentro aqui de Tava mim. de você. Onde ela tivesse comigo, então eu chegava nos lugares, eu sofri preconceito às vezes, e olha que eu tenho um marido super cabeça,
né? Eu tenho um marido ele veste a camisa comigo, que Que eu tô com legal. ele há 35 anos, veste a camisa. Mas assim, ele falava, às vezes chegava nos lugares e eu prontamente, eu me achava amamentando, né? 26 anos, assim, eu achava o máximo, abrir a roupa para botar a Fernanda para mamar. E às vezes eu não me tocava do lugar que eu estava, do ambiente. Então, você vê que a maioria das mulheres pega um paninho, coloca aqui, bota aí. Eu não, eu fazia assim, e ó. E aí ele fazia. Ele olhava para mim e fazia. Como quem diz, Laís, ué, cubra esse peito. E quantas mulheres não ouvem isso? É verdade. Cubra o peito, abra. Né? Às vezes eu digo assim, virou uma coisa que a nossa cultura traz muito isso. Agora imagina outra parte do mundo que é amamentar para essas mulheres, se elas não apresentam sequer o rosto, É, não é? Se não podemos apresentar o corpo, o rosto, como é que a gente vai amamentar? Trancada em casa, na solidão. Amamentar é uma tarefa muito solitária. Por mais que a gente tenha apoio e incentivo, a gente passa horas ali com o nosso bebê. Ela deixa de ser solitária quando você começa a entender que ali você está estabelecendo um laço de vínculo muito, muito importante. muito. Tá? Eu digo que eu amamento até hoje. Eu amamento. Fernanda tem 28 anos, já está independente, já mora só, já mora fora, com a vida dela. Mas eu amamento minha filha, porque o que eu estabeleci de vinculação desde o início, isso persiste. Então, todas as vezes que eu lembro daquilo, eu lembro do quanto a nossa relação fortaleceu, é boa, é tolerante, é paciente, é resiliente, tá? Enquanto essa relação de mãe e filha é um aprendizado. A gente, a gente tem, para mim, amamentar foi um privilégio. Privilégio, não foi exclusivo, não, porque ela perdia peso, ela só andava na linha de peso ali. Era um horror. Eu chegava Mas tudo bem, para mim cada gota valia a pena. E não é amamentar, não é só o leite, tá? Quando eu estava dando de mamar, eu estava vinculando minha filha, eu estava conhecendo bem minha filha, e quando eu estava amamentando, eu sabia que eu estava estimulando a parte cognitiva, neurológica. Quantos bebês a gente vai avaliar que nasceram na idade certa, mas não estão no ritmo, estão com comportamento de bebês prematuros, que às vezes precisam de quê? De uma Estímulo. estimulaçãozinha maior. Então, quando a gente avalia, quando avalio uma mamãe, um bebê, eu avalio todo o contexto. Uma consulta de amamentação não é só pegar o bebê e botar para mamar. Eu vou escutar a história clínica dela. Por isso que eu acho que a gente tem que estudar muito. Eu não paro de estudar nunca. Aloíse, você já tem 20 e tantos anos trabalhando com isso, quase 30 na área já. Aí você diz, você tem que estudar muito ainda. E como tem que estudar? Tá? Porque o mundo, a ciência, ela evolui todos os dias. As pessoas também, o comportamento humano também. E eu não posso viver na minha janelinha fechada. Eu tenho que enxergar o raio de sol que tem para entrar na minha janelinha. É Sempre. Para verdade. eu poder ajudar, ter condições de acolher essas mulheres. E Loise, se você tivesse que deixar aqui para a gente encerrar nossa entrevista, uma mensagem de resiliência para as mamães que estão tendo dificuldades ou com as mães que estão grávidas, né, e estão assim ansiosas para esse momento da amamentação, o que você tem a nos dizer? Trabalhem a alma para receber o filho de vocês, tá? Trabalhem a respiração. Eu aprendi que quando eu inspiro paz, tranquilidade, coragem, minha verdade. E quando eu boto para fora, eu expiro meus medos, eu expiro minhas dores, tá? Eu expiro a minha insegurança, tá? As minhas incertezas, porque nós somos, e não se julgue, não se cobre.
Se permita viver o que é possível. O que é possível só você sabe. Então, vamos viver um dia de cada vez. Vamos levar com mais naturalidade, com mais leveza e busque ajuda, tá? Orientação adequada, tá? Quem possa lhe ajudar a ficar com seu bebê um pouquinho para você dormir, isso é uma ajuda incrível, tá? Busque ajuda realmente, de forma que você consiga atingir o seu objetivo. E outra coisa, se questione. O que é que eu quero de verdade? Por quê? Porque eu vou ser a melhor consultora. Eu vou ser a melhor profissional. Mas se essa verdade não vier daqui de dentro, não vai adiantar. Mas está tudo bem, tá? Ninguém, a sua maternidade, o amor de mãe, não é medido por quem pariu normal, nem por quem amamentou ou deixou de amamentar. Amor de mãe é imensurável, não se mede. É verdade. Luíse, muito obrigada por esse bate-papo que a gente teve aqui. Eu, assim, fiquei apaixonada, gostei muito, desde quando eu conheci o seu perfil, com essa energia que você tem, esse seu jeitinho acolhedor, que eu acho que trouxe muito isso aqui nessa entrevista, esse acolhimento a essas mamães. Esse Eu jeitinho espero materno, né? esse jeitinho materno de mãe, né? Eu espero que as mães que estão aqui assistindo tenham gostado, tenham se informado. Eu vou colocar aqui embaixo os contatos da Luíse, caso você precise de uma consultora de amamentação. E, por favor, se você gostou dessa entrevista, se inscreva no nosso canal, curte, comenta, porque eu conto muito com o apoio de vocês também. Vou me E fique inscrever ligado. e estou aqui Isso. sempre que vocês também precisarem. Eu acho que a riqueza da vida está nessa troca.